Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Papo Digital da temporada 2017. Hoje vamos receber aqui o Renato Cotrim, que é especialista em Data Science. E para começar esse nosso bate-papo, nosso aquecimento desse bate-papo, nós vamos ter aqui um pequeno vídeo para contextualizar o que a gente vai falar e na sequência a gente apresenta o Renato com mais informações. Data science is a process, not an event. It is the process of using data to understand different things, to understand the world. For me, is when you have a model or a hypothesis of a problem and you try to validate that hypothesis or model with your data. Data science is the art of uncovering the insights and trends that are hiding behind data. It's when you translate data into a story, so you use storytelling to generate insights. And with these insights, you can make strategic choices for a company or an institution. Data science is a field about processes and systems to extract data from various forms, whether it is an unstructured or structured form. Data science is the study of data, like biological sciences or the study of biology, physical sciences. It's the study of physical reactions. Data is real, data has real properties, and we need to study them if we're going to work on them. Data science involves data and some science. The definition or the name came up in the 80s and 90s when some professors were looking into the statistics curriculum, and they thought it would be better to call it data science. But what is data science? I see data science as one's attempt to work with data to find answers to questions that they are exploring. In a nutshell, it's more about data than it is about science. If you have data and you have curiosity and you're working with data and you're manipulating it, you're exploring it, the very exercise of going through, analyzing data, trying to get some answers from it is data science. Data science is relevant today because we have tons of data available. We used to worry about lack of data, now we have a data deluge. In the past we didn't have algorithms, now we have algorithms. In the past the software was expensive, now it's open source and free. In the past we couldn't store large amounts of data, now for a fraction of a cost we can have gazillions of data sets for very low cost. So the tools to work with data, the very availability of data, and the ability to store and analyze data, it's all cheap, it's all available, it's all ubiquitous, it's here. There's never been a better time to be a data scientist. Bom, o vídeo que a gente acabou de ver contextualiza o que nós vamos falar sobre Data Science hoje e o nosso convidado, Renato Cotrim, que é especialista no assunto, tem aí 16 anos de Microsoft, 4 anos de Ericsson. Então, seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui no Papo Digital sobre a ciência de dados e como ela pode afetar a vida das pessoas. Legal. E junto com a gente também está o Dorian, que é especialista em tecnologia e vai contribuir com a gente também, somando com as informações, tanto para a área de RH como para a área de inovação e tecnologia, Dorian. Mais uma vez é um prazer estar aqui de novo contextualizando aí essas tecnologias novas que estão chegando, mudando os nossos hábitos todas associadas às pessoas que são partes essenciais das organizações. Muito obrigado. Joia. Bom, então nós vamos introduzir aqui o assunto falando sobre a utilização pela área de RH de Data Science, ou Data Science, né, que seria a pronúncia mais adequada, e também vamos falar a respeito de Machine Learning. Renato, a palavra é sua, seu especialista no assunto, estamos aqui curiosos para ouvir a respeito desse tema. Obrigado. Bom, basicamente eu começaria dividindo o tipo de dado que você está coletando. A gente pode dividir o tipo de dado basicamente em 4 categorias. Tem os dados temporais, e dados temporais geralmente estão associados à demanda. Você quer predizer a demanda no futuro. Então, por exemplo, se eu sou uma companhia que gera energia, de alguma forma, hidrelétrica, por exemplo, eu preciso saber qual vai ser o consumo de energia no futuro para gerar, e nisso, essa coleta de dados e estudo de dados pode ajudar bastante. Tem os dados espaciais. Esses dados espaciais geralmente estão ligados a ciências da Terra, por exemplo, biologia, geologia. Tem muito de dados espaciais. Eu posso estar usando esses dados para
criar um modelo preditivo para crimes, por exemplo, em que áreas está acontecendo mais crimes para ter uma ação sobre isso aí. São como eu uso os dados espaciais e todo o uso da terra em si. Agronegócio, por exemplo, usa muito dados espaciais. Tem texto, e texto é talvez o que mais a gente tenha hoje em dia, porque através de redes sociais, de Facebook, de Twitter, de Instagram, você acaba tendo muita análise de texto e você pode coletar essas informações para tomar algumas atitudes. Você aplica algoritmos e toma algumas atitudes. E tem finalmente imagem. O quarto tipo seria imagem, que é muito aplicado também na parte de geologia e também na parte de saúde, de segurança, por exemplo. Você também aplica muito esses tipos de dados de imagem. Certo. Quando a gente fala dessa questão dessa série de dados temporais, como é que a gente pode associar, Dória, isso com a área de treinamento ou de RH? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar nós na área de uma empresa de treinamento, quando você está analisando os treinamentos que você está aplicando na empresa. Se você está passando um vídeo, você está sabendo quanto tempo a pessoa demorou para assistir o vídeo. É uma medida que você tem, é um dado que é relevante que você pode tratar. Outra, se você tem muitas pessoas fazendo seus cursos ou seus treinamentos, que horas que as pessoas fazem melhor o curso? Hoje a linha temporal não é mais aquela linear, olha, tal hora eu vou fazer o curso. Eu posso ter experiência de fazer ele em um horário noturno, um horário de final de semana, eu posso estar sendo feito logo cedo. E analisar todos esses dados em relação ao temporal ajuda você a planejar e criar projetos que você use esses dados para fazer melhor o desenvolvimento das pessoas. Então, dentro do contexto do RH, você pode imaginar que esse dado temporal é determinante para você ter o sucesso em algum programa que você queira fazer na sua organização. É interessante porque nos dias de hoje, né, a gente não consegue talvez imaginar que uma pessoa poderia estar estudando no final de semana. A gente tem um comportamento mais comum das pessoas, onde elas acabam fazendo os seus treinamentos, os seus cursos durante o expediente, vamos pensar assim, falando de um corporativo. Mas hoje realmente isso que você falou faz todo o sentido. As pessoas podem fazer o curso num domingo de manhã, depende que é um tempo que ela tem, e tirar um melhor proveito, né, desse conteúdo que está disponível. Se a gente fosse falar de dados espaciais, Dora, como é que a gente conecta isso com o RH? Já conversando um pouquinho com o Renato aqui, a gente estava aqui discutindo que a gente já é hoje conectado com o espacial nosso, onde que a gente vai, o caminho que a gente escolhe para vir trabalhar. Então, você associar o lado espacial, saber onde que estão seus colaboradores, que distância eles trabalham da sua organização, quanto tempo eles demoram para fazer isso. Esses dados já estão andando com vocês. Hoje já acontece de você ter medido isso. A questão só está em como usar esses dados, né, do espaço onde que estão, para ver se a pessoa está tendo melhor produtividade, se entender se ela está satisfeita com o trabalho, entender se ela está chegando atrasada, se o desempenho dela é bom ou não é. Então os dados, relações da onde que estão o espaço que as pessoas estão, bem tratados, você vai conseguir ser preditivo em algumas coisas que você faz na área de RH. Quer dizer que a gente pode, então, dizer que um colaborador, de repente, que trabalha mais próximo da empresa, ele é mais feliz, porque tem uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Depende qual é a sua função, a sua atribuição, pode ser que faça sentido extrair esse perfil para você ter um grau de satisfação das pessoas que estão trabalhando, né? E nessa parte, por exemplo, que o Dória acabou de mencionar, de análise de sentimento, é onde entra justamente os dados de texto. E quando a gente fala, na verdade, de machine learning, a gente não está falando que vai ter uma pessoa analisando o texto que a pessoa postou, o funcionário postou no Twitter, que postou no Facebook. Você tem códigos que estão automaticamente, foram treinados através de informações que você já tinha, e estão automaticamente analisando essas informações que estão sendo colocadas nas redes sociais pelos seus colaboradores. Então,
você pode ter um algoritmo que está detectando, por exemplo, qual é a análise de sentimento daquele seu funcionário, pelas coisas que ele está postando. A informação, no final das contas, é pública, porque a pessoa colocou numa rede social, e você, com esse código, quando ele encontrar um padrão que o algoritmo dele, que treinou, selecionou, ele vai apontar para uma pessoa, olha, esse funcionário pode não estar com um sentimento muito feliz por algum problema. E aí você pode fazer uma pesquisa mais funda, sabendo tentando saber qual é o problema que esse funcionário tem. Ou, por exemplo, prevenção de fraudes, por exemplo. As pessoas postam muita informação e você pode estar prevendo uma quebra de política interna, por exemplo, através do texto que é postado por esse funcionário. E, num terceiro exemplo, você pode até estar detectando, por exemplo, um funcionário que está pensando em se aposentar. De repente é um funcionário-chave, ele tem relações com clientes que são chaves, ele tem conhecimentos que só ele tem dentro da sua organização, quer dizer, você não pode, a sua organização não quer que ele se aposente e pare de trabalhar amanhã, e você, pelas informações que ele está postando nas redes sociais, você detecta que ele está pensando em diminuir o ritmo, de parar, e você pode tomar ações preventivas, na verdade, ou para tentar incentivá-lo a trabalhar mais tempo, ou para colocar uma pessoa junto para que ele possa passar essa informação para essa pessoa. E essa retenção de capital intelectual é algo que a gente entende como muito importante para as organizações, né? Porque quando ela perde um colaborador, depende de tanto tempo de casa, com tanta informação, levar esse conhecimento embora sem poder guardar um pouco disso é um problema, né? Porque as sucessões que vêm acabam não conseguindo acompanhar aquela eficiência, de repente, entregue pelo colaborador. Você falou sobre as redes sociais, eu acho que é um tema bastante provocativo, né? A gente estava conversando agora há pouco ali na nossa sala de convivência, onde a pessoa que posta alguma coisa numa rede social, ela normalmente posta pensando naquelas pessoas que convivem mais próximas com ela. E aí, quando se convive mais próximo, eu coloco um conteúdo achando que o meu amigo A, B ou C que vai estar acompanhando o meu post. Mas, na verdade, a gente tem uma rede muito mais ampla de pessoas que estão acompanhando e vendo aquela informação e não sabem qual a utilidade que vai dar para aquela pessoa, né? O uso que as pessoas vão fazer daquela informação. Isso é algo para se atentar, né? Exatamente. As pessoas precisam ter essa consciência de que o que ele colocou numa rede social é público e é eterno, que nem a gente comentou. Isso aí, na verdade, mesmo que você vá lá, apague seu perfil, apague o comentário, isso aí está guardado, ou está replicado, ou compartilhado de alguma forma. Então, essa informação, não é que vai ter uma pessoa olhando a sua informação especificamente, mas você pode criar softwares, que são os chamados bots, que estão monitorando, tem um algoritmo tentando encontrar um padrão, e ele, quando ele encontra esse padrão, ele sinaliza para uma instância superior que, olha, encontrei um padrão que casa com o algoritmo que eu estou treinado. E isso aí acende uma luz vermelha em alguém. Ou para o bem ou para o mal, na verdade. Ou para você criar ou rever políticas dentro da empresa, de RH, de gestão de pessoas. Ou para o mal, se você, por exemplo, postou alguma coisa que pode ser usada contra você depois. Então, quando a gente pensa em machine learning, a gente pensa, na verdade, em códigos que foram treinados por algoritmos, e aí tem vários algoritmos que podem ser usados, e que estão monitorando todos esses tipos de dados que a gente falou, dados espaciais, dados de imagem, dados de texto e dados temporais, buscando um padrão. E quando ele encontra aquele padrão, ele sinaliza para que você tome uma ação em cima. Uma ação preventiva, por exemplo, ou até uma ação, por exemplo, de correção, se for um problema, por exemplo, de detecção de fraude dentro da empresa ou quebra de política da empresa. Você está me dizendo, então, que a gente pode afirmar que no futuro vai existir bot do bem e bot do mal? Você precisa tomar cuidado porque pode ter um bot do mal também procurando, por exemplo, se você procurando, por exemplo, que tipo de padrão de vida você vive, para o bem e para o mal, na verdade. Você, para tentar, de alguma forma, roubar o seu patrimônio e para o bem também, para ver, por exemplo, se você está vivendo conforme o seu padrão de ganhos. Então, esses softwares estão monitorando automaticamente. Então, não é uma pessoa especificamente olhando, é o que a gente chama de machine learning. Quer dizer, esse algoritmo que você está usando para monitorar essas redes ou essas informações, sejam elas de imagem, temporais, espaciais, você
treina ele continuamente para ele ir melhorando. Quer dizer, ele pode até causar um erro num determinado ponto, mas você pega esse erro e ele aprende com esse erro para não cometer mais esse tipo de erro. Entendi. Me recordo de ter, em um dos eventos, tinha uma pessoa da Microsoft, ela até comentou que no passado existia um software de inteligência artificial, talvez semelhante com o Cortana de hoje, ou até uma versão inicial do... É Cortana o nome, né? Aquele software de assistente pessoal, que existiu um determinado momento onde tinha uma preocupação com o preconceito do software. Quer dizer, o software tinha uma interpretação das pessoas de maneira... Isso na verdade, até a pessoa pode procurar na internet, tem um bot que a gente chama, que na verdade era um código, que a Microsoft fez, colocou no ar no Twitter e teve que tirar muito rapidamente, em menos de um dia teve que tirar, porque na verdade, esse bot, eles criaram um perfil de uma menina de 16 anos, passaram algumas informações para esse bot, quer dizer, ele tinha um banco de dados onde ele pesquisava informação, mas a ideia dele era aprender com os tweets que eles recebiam. E no final das contas, o pessoal na rede começou a, o que eles chamam de trollar, na verdade, começou a passar informações preconceituosas, informações nazistas para esse bot, e ele foi pegando essas informações e aumentando o banco de dados dele. No final das contas, em menos de um dia, esse Tai, que na verdade era uma menina, fazendo o personagem de uma menina de 16 anos, ele se tornou nazista, preconceituoso, queria fazer incesto, quer dizer, foi um sucesso no termo de aprendeu com o que estava na rede, mas foi um fracasso pelos conceitos que ele aprendeu, que ele só aprendeu conceitos assim errados contra a sociedade. Então esses bots, na verdade, quando a gente fala de machine learning, é justamente isso, ele vai pegando e aumentando o banco de dados, vai se retreinando o algoritmo para que ele possa cumprir sua tarefa cada vez melhor. Pegar essas informações que nem o Dorian falou, que a gente gera naturalmente por estar carregando um celular, por exemplo, ligado, pegar essas informações e utilizar da forma que você queira, preventivamente, preditivamente, por exemplo, na parte de saúde, preditivamente para saber se você pode ter uma doença ou não, e na parte de empresas para você analisar o sentimento do funcionário, analisar um problema que você pode estar tendo de deslocamento, analisar um problema de desempenho, por exemplo. Tudo isso, esses bots podem fazer. Entendi. Bom, a gente estava ainda conversando um pouco lá fora e aproveitando esse gancho sobre preconceito, né? O Dorian havia comentado um pouco sobre a questão de polarização. Dorian, como é que foi isso? Você acompanhou um evento recente? Conta um pouquinho disso. Bem, Cristiano, pensando um pouquinho o data science, que a gente está dizendo, todas as nossas conversas parece que a gente está vendo que está misturando tudo. Uma sociedade altamente conectada, então ela está gerando a quantidade de dados que estão sendo gerados são muito grandes, seja por iniciativa sua, do seu comportamento, e seja pelas tecnologias que você está usando, seja o seu celular, seu cartão de crédito ou seu dispositivo móvel, que seja, você está gerando uma infinidade de dados. E essa infinidade de dados se cruzam já em alguns momentos. A gente está falando como é que cruza tudo isso em prol de um objetivo da empresa. E uns efeitos dessa sociedade muito conectada está dizendo que assim, a gente está usando das redes para se conectar cada vez mais com pessoas. E é um fenômeno que está acontecendo hoje que a gente acha que essas conexões estão misturando, a gente olhar o que elas estão fazendo versus o que elas estão passando para dentro das empresas, que estão influenciando nisso. E o que eu comentei com vocês de um hábito é que a rede hoje, ela tem várias coisas positivas, do modo assim, reencontra amigos, faz comunidades, a gente sente que está mais próximo da família, dos amigos. Mas tem um fenômeno que está acontecendo de se criar uma polarização. O que se diz isso? É o lado que tem um que gosta do vermelho e outro que gosta do azul. E aí a rede, ao invés de se discutir assuntos onde que as cores se combinam, ou onde é um tema comum, onde que eu respeito que um é azul e o outro é vermelho, a gente está polarizando. Cada vez mais está dizendo assim, olha, você é vermelho e o vermelho é assim, e você é azul e é assim. E aí as distâncias aumentam entre polarizar um assunto com o outro.
E isso você começa a observar que vem de um esporte, vem do futebol, vem de uma posição, sei lá, de uma comunidade diferente, vem de uma questão política. Então, ao invés das pessoas entrarem nas próprias causas, elas estão se polarizando. E aí pessoas que seriam trabalhariam em conjunto ou seriam uma comunidade que teria potencial de fazer as coisas, estão, na verdade, se afastando por causa dessas diferenças. E essa polarização está na vida nossa, no dia a dia, e acaba vindo para a empresa também. E você poder analisar os dados, interpretar como isso pode acontecer, você pode agir antes, ou prevenir, ou ser preditivo de tomar ações que não deixe isso atrapalhar os objetivos maiores de uma empresa. Perfeito. Bom, o papo está mais digital do que o nosso, totalmente alinhado, né, com a nossa ideia do papo digital hoje. Realmente está bem tecnológico. Renato, eu queria ouvir um pouco mais de você a respeito da questão de, pode estar associado com inteligência artificial, você comentou agora há pouco sobre o Watson, não sei se de repente tem alguma experiência para compartilhar, alguma... O Watson tem na verdade, uma parte bem interessante que é o Tone Analyzer, que é justamente você pegar discursos, ou isso aconteceu muito na eleição americana no ano passado, eles pegavam discursos e colocavam, extraíam qual é o sentimento daquele discurso, quer dizer, que se aquele discurso estava mais com raiva, se estava mais com gratidão, quais eram os sentimentos por trás daquelas palavras que estavam sendo usadas. No final das contas, é o mesmo tipo de inteligência que você pode usar para predizer o sentimento do seu funcionário, por exemplo, na sua empresa. É bem interessante porque essa parte de inteligência artificial, você além de ter o código, o bot, por exemplo, que vai analisar a informação, o sensor que vai pegar a informação do meio ambiente, você vai agir, vai tomar uma decisão e agir em cima desse meio ambiente. Então, por exemplo, num software de locomoção, é um software que, por exemplo, se teve um acidente, ele vai calcular uma nova rota para você. Basicamente, ele calcula essa rota baseada no quanto custou para você chegar até ali e quanto é o custo heurístico, o custo previsto para você chegar até o seu destino. E aquele custo daquela rota que você estava tomando acabou de aumentar pelo acidente que teve lá, um motoqueiro que caiu, alguma coisa assim. Isso também, a parte de inteligência artificial pode ser aplicada em jogos que a gente tem, por exemplo, esse jogo Sudoku. Ele tem, é o que a gente chama de Constraint Solution Problem. Você precisa resolver os problemas de limitações que você tem para resolver aquele jogo. A mesma coisa pode ser aplicada, por exemplo, numa linha de montagem. Então, se você tem gargalos na sua linha de montagem, esses sensores e esse software por trás vai tentar resolver qual seria a melhor configuração da sua linha de montagem, quantos recursos você precisa colocar para ter aquele resultado que você espera. Então, essa parte de inteligência artificial é bem interessante, você pode aplicar em coisas bobas, que nem jogos, por exemplo, e você pode aplicar também nas empresas para resolver problemas reais, por exemplo, de produção, em que você tenha gargalos e que você precisa resolver esses gargalos e a inteligência acaba te ajudando nesse ponto. Perfeito. Dora, tem algum case recente, alguma história que a gente possa associar essa inteligência artificial com a área de educação, de aprendizagem? Tem algum... Olha, a gente diz alguma coisa. Quando a gente está conversando alguma coisa aqui, sabe que tudo que a gente está falando e registrando na rede vai ser eterno. Então, falar hoje, no dia de hoje, eu posso estar contando uma história que vai ser futuro para muitos e o presente para alguns. Nós estamos gatinhando quando a gente fala disso na área de recursos humanos, quando a gente está falando nas empresas que as pessoas e o papel das pessoas tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Até então a gente estava muito ligado ao cuidar muito das pessoas, mas temos o desafio de colocá-las em linha do negócio, não simplesmente a área de RH ter essa visão mais estratégica. E aí a gente olha que alguns estudos falam que as empresas ainda estão usando muito pouco o analytics, ou os dados das pessoas, para uma tomada de decisão estratégica. A gente ainda está pensando ainda em pequenos eventos e aprendendo com eles. Mas não tem problema, porque isso
estão todos na mesma linha, não tem ninguém que está com grande destaque fazendo isso. As revoluções dos dados, com essa área de dispositivo, de transporte, locomoção, ou mesmo como a internet propõe para a gente, estão trazendo experiências mais rápidas em outras coisas nossas, como entretenimento, como coisas da nossa vida do dia a dia. E as empresas ainda vão participar de um grande boom disso, um grande salto com a decisão estratégica. Mas, te retornando um pouquinho de exemplo, sim, existem exemplos, sim, quando a gente hoje desenvolveu uma plataforma que, de uma nova geração de plataforma, a gente percebia que as plataformas que existiam na internet para fazer gestão de treinamento, elas eram baseadas muito só na interação com o conteúdo. E aí a gente foi lá atrás, isso começou há uns 4 anos atrás, quando a gente criou uma plataforma chamada Neolud, que ela é baseada em gerar dados e registro das pessoas na interação delas com a área de desenvolvimento de treinamento, de competência. E aí começou a se gerar dados, e esses dados estão sendo hoje utilizados para começar a tomar decisão. Como é que você monta uma trilha de desenvolvimento das pessoas, como é que você individualiza o treinamento para os seus colaboradores. Antes a gente só colocava um curso e falava assim, todo mundo tem que fazer. Hoje a gente já pensa em criar trilhas dinâmicas, em criar programas específicos que se baseiam em análise de dados, análises de outros dados que não são só de treinamento, e em cima desses dados tomar decisões de construir conteúdo, de aplicar no treinamento, de propor uma coisa que traga uma experiência melhor para o usuário digital. E a gente está vendo isso começando a dar resultado, e acho que nos próximos, num futuro próximo, isso vai se tornar uma coisa assim óbvia para as empresas usarem nas suas áreas de pessoas. Eu tive a oportunidade de ver recentemente numa palestra onde o pessoal estava comentando que o Watson assistiu todos os vídeos do TED e aprendeu, né, toda a informação de conteúdo, né? É muito mais do que simplesmente fazer uma transcrição do vídeo, né? Ele entende o contexto de um conteúdo daquele, e imagino que muito em breve será possível, né? Como eu estava comentando, eu sei que o Neolud tem uma conexão já com esses ambientes externos, então é muito provável que no futuro a gente consiga ter um ganho de uso do Watson, já que ele tem todo o aprendizado sobre os conteúdos disponíveis no TED, de fazer uma busca sobre aqueles temas específicos e encontrar alguma informação que seja relevante para mim, nessas trilhas dinâmicas, para associada para os colaboradores. Acho que a evolução está caminhando para isso. Bom, eu vou caminhar agora aqui para o encerramento do programa com as considerações finais. Renato, a palavra está contigo. Eu, na verdade, estou bem entusiasmado com essas novas tecnologias. A gente sempre teve muitos dados, mas nunca teve o poder computacional para processar esses dados da forma que a gente tem hoje em dia. E principalmente nessa área de inteligência artificial, por exemplo, na área de saúde, onde um Watson, por exemplo, pode ler vários artigos que são publicados no mundo todo e não tomar a decisão do diagnóstico e tratamento daquele paciente, mas fornecer como ferramenta para um corpo médico quais seriam os possíveis tratamentos e diagnósticos para aqueles sintomas daquele paciente. Quer dizer, eu estou muito entusiasmado com essa nova área de machine learning, a parte de inteligência artificial, e acho que nos próximos anos a gente vai ver muito progresso nessas áreas. Tá, que ótimo. E vou pegar também aqui, obviamente, Dorian, como é que a gente conecta todas essas informações com as suas considerações finais? Bem, Cristiano, o Papo Digital é exatamente isso, para a gente tirar uma foto no tempo. A jornada do que está acontecendo, as coisas estão hoje estão rápidas, né? A gente fala que por estar conectado as coisas chegam muito rápidas. E o importante é a gente fazer um exercício de futuro, né? Se você hoje olhar para qualquer indivíduo, os mais jovens ou não, ou planeje um pouquinho como vai ser o seu futuro daqui a alguns anos, você vai ver coisas incríveis. Só que quando você fala muito com essas pessoas e você vai buscar informação, muitas vezes esse futuro já está presente, mas as expectativas estão indo para esse lado.
nós estamos dizendo assim, qualquer que seja a empresa que trabalhe digitalmente, online, ou mesmo que não seja só online, ela vai começar a ter oportunidades para ter pessoas que entendam de dados, né, que saibam interpretar esses dados, sabem conectar os dados, sabem transformar isso. Então, saber matemática, saber interpretação de dados, saber informação vão ser coisas fundamentais para você ter sucesso na sua como profissão, né? Como pessoas que vão trabalhar nas organizações, e as organizações vão ter, de repente, essas áreas dentro delas que vão basicamente tratar esses dados como gerar inteligência para elas. E a gente tem, na nossa organização, a gente está de olho nisso e acha que esse é a direção para onde que a gente quer partir. Traduzir isso de uma forma prática e traduzir isso para as pessoas que estão nas empresas. Bom, muito legal o papo de hoje. Queria agradecer aqui então a presença do Renato. Obrigado a vocês. Renato acrescentou bastante para a gente aqui. Você é sempre bem-vindo. Sempre que estiver pela região, passa a nos visitar. Eu que agradeço. Dorian, obrigado pelas suas considerações. Também. Obrigado para todos aí que ajudaram a fazer mais esse evento aqui digital acontecer. A todos que participaram. Joia. Bom, fica por aqui então mais um Papo Digital. Lembrando vocês que se você quiser ter o seu programa, basta procurar a gente aqui, www.isat.com.br, ou procure a gente aqui no nosso e-mail, nosso papodigital@isat.com.br. Faz seu contato, vamos fazer o programa igual, ou se você tem algum assunto bacana, quer compartilhar com a gente, vem participar com a gente aqui, tá bom? Obrigado, até o próximo.